Olá, pessoal! O número de soluções inteiras da inequação, daí aqui aparece uma inequação, e seguem ali as alternativas. Eu vou começar com uma revisão dos assuntos que aparecem aqui no exercício. Quando eu tenho ax² mais bx mais c igual a zero, eu tenho valores que eu substituo ali no lugar do x, que fazem valer a igualdade, que são os valores dados pela fórmula quadrática, já bem conhecida. O que é interessante? O coeficiente a, ele indica a concavidade da parábola. Quando o a é maior do que zero, a concavidade é virada para cima. Daí o que eu noto? Se eu escolher um valor de x aqui, a imagem dele é negativa. Se eu escolher um valor de x aqui, a imagem dele é positiva. Aqui também é positiva. Esses dois valores que aparecem aqui são as raízes. Então, o que eu tenho? Quando o a é maior do que zero, entre as raízes, a função assume valores negativos. Fora disso, valores positivos. E quando o coeficiente a é negativo, agora eu tenho uma parábola com a concavidade para baixo, e eu noto que agora entre as raízes, as imagens são positivas, porque se eu escolher um x aqui, a imagem dele é um valor positivo. E fora das raízes, se eu escolher, ele vai ter uma imagem que é negativa. Bom, como é que funciona então o exercício? Nós temos uma inequação que envolve um módulo ali. E o que é o módulo de um número? O módulo de um número é ele mesmo se o número for positivo. Então, quando o número é positivo, o módulo é o próprio número. Mas quando o número é negativo, o módulo é menos ele. Então, eu tenho que trabalhar com essa expressão aqui inicialmente. Então, eu vou pegar ali o 3x² mais 8x e vou ver como é que ele se comporta. Quais são os sinais disso daqui? Eu igualei a zero e agora coloquei o x em evidência. X vezes 3x, 3x². X vezes 8, 8x. Bom, isso aqui vai dar zero se o x for zero e se o 3x mais 8 for zero. 3x mais 8 é igual a zero se o x for menos 8/3. O que eu tenho aqui? Uma parábola virada para cima, porque o a é positivo, com raízes em menos 8/3 e zero. Bom, então, a partir daqui, eu vou conseguir definir o seguinte. O módulo de 3x² mais 8x será o próprio 3x² mais 8x na região em que a função é positiva, que é abaixo do menos 8/3, abaixo dos menos 8/3 ou acima do zero. Acima do zero. Mas, se eu escolher o valor entre as raízes, essa função é negativa. E daí o módulo é menos a função. Então, entre as raízes, entre menos 8/3 e zero, o que vale é que o módulo da função é menos a função, porque ali ela é negativa. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que resolver a desigualdade, só que isso aqui assume dois valores. Então, isso vai me forçar a trabalhar com dois casos. Eu terei o caso 1, que é entre as raízes, a função é negativa. Eu terei que trocar esse módulo por menos a função. Então, eu terei o caso 1, que é entre as raízes, trocando isso por menos a função. E depois eu farei o caso 2, que é abaixo da raiz ou acima, a função é positiva. Eu vou trocar o módulo pela própria função. Então, a desigualdade será feita em dois casos. Então, começando o caso 1. Entre as raízes, então, vou trabalhar de menos 8/3 até zero. Nessa região, a função é negativa, então eu troco por menos a função. O menos com menos dá mais. Então, passando a limpo, a desigualdade fica
x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos com menos mais, 8x. 8x menor do que 2. Bom, isso aqui é uma desigualdade que eu vou trabalhar agora assim, ó, em duas partes. A parte de cá e a parte de cá. Então, a parte 1 do caso 1 será essa desigualdade aqui, ó, o 4x ao quadrado mais 8x, ele é maior do que ou igual a zero, e depois eu terei a parte 2, que é o 4x ao quadrado mais 8x menor do que ou igual a 2. Eu vou dividir essa desigualdade em duas partes. Então, agora resolvendo a parte 1 do caso 1, que é esta desigualdade. Começo procurando as raízes. Dá para colocar o 4x em evidência. 4x vezes x, 4x ao quadrado, 4x vezes 2, 8x. O que eu tenho aqui? As raízes são 0 aqui e menos 2 aqui. 0 e menos 2. Isso aqui é uma parábola virada para cima, porque o 4 é positivo. Parábola virada para cima. Eu estou interessado na região em que a função é maior do que ou igual a zero. Ou seja, a região abaixo da raiz e depois acima da raiz. Isso aqui é satisfeito para um x que seja menor do que ou igual a menos 2, ou seja, a região para cá, em que o gráfico está lá em cima, ou o x que está acima do zero, a região para lá. Então, isso aqui é a solução do parte 1 do caso 1. Ainda tem a parte 2. 4x ao quadrado mais 8x menor do que ou igual a 2. Passo 2 para lá, que ficou menos 2. Bom, agora eu vou procurar as raízes utilizando a fórmula quadrática. Então, vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Fazendo as contas, aqui eu fico com 64. 16 vezes 2, 32. Menos com menos é mais. 64 mais 32 é 96. Para tirar a raiz quadrada, eu vou reescrever o 96 como sendo 16 vezes 6. Porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu fiquei com menos 8, mais ou menos 4 raiz de 6, dividido por 8. Simplificando, 8 com 8 dá 1, 4 com 8, 2 aqui embaixo. Então, isso aqui são as raízes daqui, os valores que anulam isso daqui. Note que é uma parábola em que o coeficiente a é maior do que zero. Então, ela é virada para cima e as raízes são esses valores um pouco ruins aqui, ó, o menos 1, mais ou menos raiz de 6 sobre 2. Eu quero a região em que isso aqui está abaixo do zero. Abaixo do zero deu a região aqui, ó, entre as raízes. A parte 2 do caso 1 teve como solução os valores de x entre as raízes. Menos 1 menos raiz de 6 sobre 2 e o menos 1 mais raiz de 6 sobre 2. Então, juntando todas as informações. Então, como é que ficou o caso 1? Eu estou falando de valores entre menos 8 terços e 0. Menos 8 terços está aqui. O 0 está aqui. Entre menos 8 terços e 0. Menos 8 terços, fazendo a conta, é menos 2, 6, e por aí vai. Menos 8 terços e 0. O que eu descobri? Que eu estou interessado em valores abaixo do menos 2 e acima do 0. Abaixo do menos 2, abaixo do menos 2 e acima do 0. Então, aqui está o menos 2, abaixo do menos 2, o 0, acima do 0. E ainda valores entre essas duas raízes aqui. A raiz de 6 é 2,449 e por aí vai. Então, só a raiz de 6. Fazendo as contas, essa raiz vale mais ou menos aí um menos 2,22 e essa aqui 0,22.
Então, posicionando elas, vai ficar aqui, ó. Eu estou interessado nos valores entre as raízes. Isso são as raízes, os valores entre as raízes. Bom, o caso 1, eu preciso encontrar um x que satisfaça tudo isso. Qual é a intersecção de tudo isso daqui? É essa região aqui, ó. Apenas essa região entre menos 1, menos raiz de 6 sobre 2 e menos 2 é a região que está em todos os casos. Então, o caso 1 foi satisfeito por valores nesse intervalo aqui. Mas o que o exercício pede? O número de soluções inteiras. Então, eu vou pegar apenas as soluções inteiras. Note que isso aqui é menos 2 e isso aqui é menos 2,224. Então, o único número inteiro que aparece aqui é o menos 2. Então, por enquanto, a única solução inteira que eu encontrei foi o menos 2. É o único número inteiro que satisfaz tudo isso daqui, que é esse aqui. Bom, agora eu tenho o caso 2. Vai ser de maneira parecida. Então, agora valores abaixo da raiz e acima da raiz. Nessa região a função é positiva. Passando a limpo, x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, menos 8x. E isso aqui eu vou dividir em duas partes. Uma parte para cá, pegando uma desigualdade, a outra parte para lá, pegando a outra desigualdade. Ou seja, numa delas é a função acima do zero, na outra delas é a função abaixo ali do 2. Então, resolvendo a primeira parte do caso 2. Vou colocar o menos 2x em evidência. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado, menos 2x vezes 4, menos 8x. Dá para, então, conseguir reescrever assim, porque agora eu sei que as raízes são 0 e menos 4. 0 e menos 4. E isso aqui é uma parábola virada para baixo. Por isso que ela ficou assim. E eu estou interessado na região em que ela é maior do que ou igual a zero, que é a região entre as raízes. Entre as raízes, o meu gráfico é positivo. Então, entre menos 4 e 0, eu tive um valor que me interessa. Agora vem a parte 2 do caso 2, que é essa desigualdade aqui. Vou pegar o 2 aqui e levar para o outro lado ali subtraindo. Então, subtrair 2 dos dois lados. Como é que se resolve uma desigualdade desse tipo? Preciso achar as raízes. Então, eu vou lá, pego a fórmula quadrática, com a igual a menos 2, b igual a menos 8 e c igual a menos 2, e substituo tudo aqui. Então, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Menos 8 ao quadrado é 64. Menos, menos e menos são 3 sinais de menos, dá menos. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Aqui menos com menos ficou mais. Embaixo aqui deu menos 4. 64 menos 16, 48. E para tirar a raiz, eu já reescrevi como sendo 16 vezes 3. Porque daí a raiz quadrada de 16 é 4. Finalmente, 8 por menos 4 dá menos 2. 4 raiz de 3 dividido por 4 dá raiz de 3. Tá, e olha só. Achei as raízes. Então, são os valores que vão aqui e ali. O menos 2 menos raiz de 3. O menos 2 mais raiz de 3. E eu quero a região em que isso aqui é menor do que zero. Então, vai ser a região abaixo da raiz e acima da raiz. Agora eu vou passar tudo isso a limpo. Bom, o que eu quero aqui? Abaixo do menos 8 terços, acima do zero. Abaixo do menos 8 terços, acima do zero. Então, essa aqui é a região que começa a interessar aqui. Depois, o que eu preciso ter? O valor tem que estar entre menos 4 e 0. Menos 4 e 0, entre menos 4 e 0.
entre o menos 4 e 0. E depois ele tem que estar abaixo dessa raiz, acima dessa raiz, que são esses valores. Abaixo do menos 2 menos raiz de 3 e acima do menos 2 mais raiz de 3. Aqui eu fiz as contas para ver com detalhes quanto que vale menos 2 menos raiz de 3. Então vale mais ou menos ali, ó, menos 13,7. Então aqui está o menos 4, aqui está o menos 13,7. Aqui está o 8 terços, que é mais ou menos ali um menos 2,6. Menos 0,26 é esse daqui. Então, passando a limpo, ficou tudo assim, ó. Aqui estão todas as desigualdades. Quais são os valores que valem para todos? É essa região que está aqui. E também o 0. 0, 0, 0 e 0. Bom, agora eu vou procurar todas as soluções inteiras, porque o exercício pede solução inteira. Tem uma aqui que é o 0. Esse valor aqui, ó, menos 2 menos raiz de 3, é menos 13,7. Então, aqui não tem valor inteiro, a não ser o menos 4. Conclusão, no caso 2, quantas raízes inteiras tem? Uma que é o menos 4 e uma que é o 0. Ou seja, qual é a solução do exercício? São 3. Existem 3 soluções inteiras. Uma que eu tinha encontrado no caso 1 e 2 que eu encontrei no caso 2. Portanto, o gabarito é C, 3 soluções inteiras. E é isso aí.